Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Eu sou o professor Luiz Celso e nós vamos continuar falando aqui o nosso conteúdo de Brasil, de administração da América Portuguesa. Na aula passada, queridos, quando a gente falou desse processo de colonização da América Portuguesa, nós falamos de algumas estruturas administrativas. A primeira estrutura administrativa que foi criada foi o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 lotes de terras entregues aos chamados capitães donatários, que eram membros da elite portuguesa e que recebiam o direito de exploração deste território. Beleza? Só que nós falamos que esse sistema de capitanias fracassou, ele não obteve êxito econômico, apesar de se dizer que ele obteve um certo êxito político na manutenção do território, tá bem? Além do sistema de capitanias hereditárias, queridos, hoje nós vamos falar de duas outras estruturas administrativas. Quais? O sistema de governo geral e também as câmaras municipais. Se liga aí na história, beleza? Lindos, quando a gente fala aqui do cargo de governador geral, que já foi criado aí por volta de 1548, vamos lembrar uma coisa. Antes do sistema de governador geral, nós tínhamos o sistema de capitanias, criados aí por volta de 1534. Não há necessidade de vocês tentarem memorizar essas datas, tá bom? E esse sistema, ele era diferente aqui do sistema de capitanias, por quê? Porque eu já tenho uma administração pública. O sistema de capitanias era uma administração particular, uma administração privada. Agora eu tenho o poder público estabelecendo um cargo específico. Poderia surgir uma pergunta: Luiz Celso, se eu tenho agora a criação do sistema de governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias? Elas foram extintas? Não, queridos. Elas continuaram existindo. Agora, sob a autoridade do governador geral. Lindos, este governador geral era um subordinado direto do rei. Como eu disse, o sistema de capitanias fracassou em função de vários fatores, a própria questão da extensividade do território, a falta de recursos dos donatários, a resistência das comunidades indígenas, a dificuldade de comunicação, dentre outros fatores, contribuiu para esse fracasso econômico do sistema de capitanias. Se diz que apenas duas tiveram êxito: a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Somente elas progrediram economicamente, estimularam o processo de produção com base no plantejo, a produção canavieira. Não se esqueçam disso. Bem, como apenas as duas prosperaram, a necessidade de se criar um governador geral com como mecanismo de estimular ainda mais a colônia a produzir, de se buscar, entre outras funções, proteger o território de possíveis invasões. Então, por isso que eu disse que este cargo aqui de governador geral era um cargo subordinado direto do rei aqui na colônia. Bom, nós tínhamos o rei em Portugal mandando as suas determinações e quem estava aqui para efetivar tudo isso era o governador geral. Então, abaixo do governador geral, eu tenho ainda os capitães donatários. Lindos, quando a gente pega essa perspectiva, então, do governador geral, qual seria a intencionalidade? A intenção de fazer a colônia produzir era um poder político bem mais centralizado. A gente pode falar de uma maior centralização político-administrativa a partir do sistema de governador geral, buscando corrigir os possíveis erros do sistema de capitanias e, junto com o governador geral, vieram degredados, que nós falamos aqui, o que eram os degredados em aulas anteriores, né? Aquela galera que tinha como punição vir morar na colônia. Nós temos a vinda já das missões jesuíticas, que nós vamos falar delas depois. Eu tenho um aumento do número de funcionários que vão vir junto com esse governador geral. Então,
o ouvidor-mor, que era o encarregado da justiça, o provedor-mor, encarregado do Tesouro Nacional, da arrecadação de impostos, ou da fazenda, como alguns chamam, e o capitão-mor, que era o encarregado da defesa da colônia, né, para fazer com que essa colônia não fosse invadida, né, tentar garantir a posse dessa colônia. Queridos, como vocês percebem aí, um dos primeiros governadores, né, o primeiro governador geral, na verdade, foi o padre Tomé de Souza. E entre as atribuições e medidas tomadas pelo Tomé de Souza, eu tenho a fundação de Salvador, e coloca-se Salvador como capital da colônia brasileira, beleza? Eu tenho também a doação do sistema de Sesmarias. Para quem não lembra, o sistema de Sesmarias eram lotes menores de terras que o capitão donatário poderia ceder para uma outra pessoa explorar, um outro membro de uma elite. Então ele seria chamado aí de sesmeiro, tá bom? Eu tenho a intensificação da construção de engenhos, buscando aumentar a produção agrícola, fazer a colônia produzir, como eu falei anteriormente. Tenho a criação do primeiro bispado no Brasil, com a vinda dos padres jesuítas. Então, eu tenho a figura do Tomé de Souza buscando estimular o processo de catequização na colônia. Catequizar quem, queridos? Catequizar os nativos. E não apenas catequizar os nativos, mas os padres jesuítas tinham um papel também de estar lá zelando pela boa conduta, pela conduta cristã dos seus colonos que aqui se encontravam. Ok? Além do padre Tomé de Souza, se fala de um outro governador geral, que foi Duarte da Costa. Queridos, Duarte da Costa, ele vai enfrentar alguns probleminhas. Ele vai enfrentar alguns atritos entre colonos e jesuítas. Por quê? Porque nessa época os jesuítas estavam catequizando os nativos e já estavam defendendo, consequentemente, o fim da escravização do nativo. Lembrem que a partir do período colonial eu tenho o índio já sendo escravizado nas lavouras canavieiras. E como ele já estava sendo catequizado, os jesuítas se posicionaram contra a escravização desse nativo. E o que na maioria das vezes aconteceu? Já tem os colonos todo o tempo buscando escravizar esse nativo. Por isso que eu tenho esses atritos entre colonos e jesuítas, beleza? Então, entre bispos, né, e o governador, atrito com os índios, mas principalmente a invasão francesa no Rio de Janeiro. Nós já também trabalhamos esse assunto em aulas anteriores, né, o interesse dos franceses em dominar e formar colônias aqui no Brasil, questionando o próprio Tratado de Tordesilhas. O certo é que, por volta de 1555, eu tenho essa dominação francesa na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Duarte da Costa não vai conseguir expulsar os invasores do Rio. Esse papel da expulsão dos franceses coube ao outro governador geral, que foi Mendissá. Queridos, Mendissá é o sobrenome dele, tá? Restabeleceu a paz interna, expulsando os franceses do Brasil. Bem, depois da expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, que eu voltei por volta já de 1612, a invasão francesa sobre São Luís, tá bem? Um outro detalhe sobre essa expulsão dos franceses, porque Mendes Sá vai contar com a importante ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá na expulsão dos franceses da Baía da Guanabara, beleza? Por fim, queridos, nós vamos falar aqui da terceira estrutura administrativa, que já era um poder político mais local, que seriam a tal das câmaras municipais.
Queridos, tá aí um dos órgãos mais antigos existentes aqui no Brasil, né? O poder das câmaras municipais. Vocês sabem que até hoje todo município, toda cidade possui uma Câmara Municipal. Os vereadores que são eleitos de 4 em 4 anos, é, juntamente no mesmo período que temos eleições para prefeitos, para governadores, tá bom? As eleições municipais. Queridos, hoje a função da Câmara é o quê? Criar leis, né, para os municípios, criar tributos, fiscalizar atividade comercial, atividade industrial, estabelecer regras, diretrizes para o crescimento urbano e entre outras determinações. Só que hoje nós temos a Câmara Municipal, mas temos a Prefeitura Municipal, certo? A Câmara Municipal criando as leis e o Poder Executivo, o prefeito executando essas leis. Queridos, nesse caso aqui, eu tenho a Câmara Municipal, no período colonial, exercendo o Poder Executivo. Então, não existia prefeito, existia a Câmara Municipal. Ou seja, era um poder legislativo exercendo um papel de executivo, além de exercer o papel legislativo, tá certo? Nesse caso aí, as câmaras municipais, elas eram ocupadas, como está aí no nosso material, ocupadas especificamente pelos homens bons. E quem eram esses homens bons? Homens da elite, homens brancos, grandes proprietários de terras, grandes proprietários de escravos. Ou seja, camada popular, índios, negros, mulheres não faziam parte da política. Eu tinha eles excluídos do processo de cidadania, tá bom? Tenho apenas a elite participando da política, fazendo parte das câmaras municipais. Um outro detalhe importante sobre essas câmaras, como eu disse, é que elas, em função de estarem criando leis, regras, atribuições específicas da cidade, da vila, isso dava a essas cidades uma relativa autonomia política. O que mais tarde a metrópole fez? O que Portugal fez? Percebeu essa relativa autonomia dos grandes proprietários de terras dentro do poder político local e a metrópole buscou diminuir o poder político dessas câmaras municipais. O que o governo fez? Criou um novo cargo, que seria o cargo do juiz de fora. Então, esse cargo do juiz de fora, o nome já está dizendo, ó, juiz que vem de fora. Era o juiz que vinha de fora da colônia, que vinha no caso de Portugal. Consequentemente, este juiz de fora seria um magistrado, alguém do poder judiciário, que iria estar presidindo as câmaras municipais. Então, ele presidia o trabalho das câmaras. Então, assim, ele estabelecia um vínculo direto entre o governo de cada cidade, de cada vila e a coroa portuguesa. Esse cargo, consequentemente, ele foi criado como forma de o rei, a coroa portuguesa, deter um controle direto sobre os municípios, sobre as vilas e cidades. Tá ok, queridos? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando essa temática do período colonial, não mais falando sobre o contexto administrativo. Bom, só alguns detalhes em relação aos próprios jesuítas, em relação à participação feminina dentro desse contexto político, porque nós tivemos algumas exceções. Ok? Um abraço a todos.